Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e é assustador como a comunidade incel e extremista no geral da internet vem crescendo absurdamente. Eles crescem justamente quando alguém desse meio pira e acaba cometendo um crime terrível, como é o caso do Elliot Rodger, que fez quase 20 vítimas em uma Ele se tornou uma espécie de rei ou deus pra essa galera, e muitos se inspiram nele pra fazer o mesmo. Um dos inspirados foi o Scott Bayerly, que é sobre quem iremos falar hoje. Eu tô testando um formato novo aqui de vídeo, então se vocês curtirem, deixem um comentário aí falando o que pode mudar, o que pode manter, e também deixa o like aí que ajuda demais aqui no vídeo, beleza? Agora, antes de começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o Crash, mas atenção, esse site é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim: você vai colocar um valor, um contador vai começar a subir com um multiplicador e você precisa tirar seu dinheiro antes que esse contador acabe. Aí você pode multiplicar sua aposta em diversas vezes, dependendo da sua estratégia e também da sua sorte. Para você poder jogar os jogos da plataforma, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que aí o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Mas antes de confirmar, aqui vem o pulo do gato: use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até R$1000 extra e 40 rodadas grátis. E atenção, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao nosso assunto. Scott Paul Bayerly nasceu em 4 de setembro de 78 na cidade de Deltona, na Flórida. Apesar de ter nascido lá, ele foi criado com mais 2 irmãos em Nova York e desde muito cedo ele apresenta flertes com o nazismo e com a misoginia. Em uma eleição para presidente de classe em 97, ele estava concorrendo contra uma colega, uma mulher. Só que aí seu slogan de campanha era "Vote em Bayerly, pois não precisamos de mulheres". Ao sair do ensino médio, o Scott queria ser roteirista, porém ele acabou entrando na Universidade de Binghamton e nessa época ele começou a trabalhar e começou a pular de um emprego para o outro porque ele sempre era demitido por assediar seus colegas de trabalho. Em 2005, ele passou a dar aula de inglês e de estudos sociais em uma escola do ensino médio em Maryland. Logo no primeiro ano como professor, ele foi investigado por assediar uma das estudantes. Ele teria dito por que ela não usava roupas com decote e também perguntado se ela posaria para Playboy. Perguntou isso para uma estudante do ensino médio. Apesar da denúncia, o caso foi suspenso e ele continuou dando aula lá por mais um ano. Em 2008, ele entrou para a Marinha dos Estados Unidos e ficou lá por 2 anos porque em 2010 ele foi dispensado por manter uma conduta inaceitável, mas mesmo assim ele foi liberado com honras. De acordo com documentos do exército que a polícia teve acesso, ele tinha sido investigado por ter contato impróprio com uma mulher militar. Então o cara agia assim na escola com estudante do ensino médio e também com mulheres militares. Ou seja, para ele, sem limites. Em 2011, ele entrou na Universidade da Flórida e nesse período ele estava escrevendo um diário e ele escreveu que queria reproduzir os feitos de Ted Bundy, que é um serial killer igualmente misógino. Por anos, ele morou nesse complexo de apartamento, onde a maioria dos moradores eram jovens estudantes. Com quase 2 metros de altura e 108 quilos, ele era notado por onde passava, era um cara gigantesco, porém ele não tinha uma imagem muito boa. Ele geralmente era visto falando obscenidades para garotas e também tentando passar a mão nelas. Em 2011, ele acabou tendo que dividir o apartamento com mais outros 2 jovens, porque eles foram tentar conseguir um apartamento só para eles, porém não rolou, e aí o administrador do local colocou eles junto com o Scott. Que azar. Julian Brown, um dos jovens, disse que Scott simplesmente não interagia socialmente, ele não tinha amigos, ele não conversava direito, era um cara extremamente na dele. Quando os amigos dos 2 jovens chegavam no apartamento, o Scott não fazia questão nenhuma de ser agradável. Na verdade, ele até andava sem calças enquanto tinha visitas por lá. E a situação era pior ainda quando eles levavam as namoradas. Então eles combinaram que quando fossem trazer os amigos, seja homem ou mulher, eles não iam deixar eles sozinhos por nem 1 minuto com o Scott. O Julian ainda contou que entre os amigos, o Scott era apelidado de Ted Bundy, por conta do jeito que ele agia com as mulheres. Você ser apelidado por Ted Bundy não é um sinal de boa coisa não. Além disso, a convivência dos 3 era péssima. O Scott costumava varar a noite assistindo televisão bem alto, não deixava ninguém dormir, e quando ele dormia, ele tinha pesadelos e gritava durante a noite. Era, sei lá, horrível. Porém, o Julian descobriu no Facebook que ele tinha feito parte da Marinha e suspeitou que aquilo podia ser algum tipo de estresse pós-traumático ou alguma coisa do tipo e decidiu não confrontar, não questionar, nem falar nada. Também pelo fato do cara ter 2 metros de altura. Ele conta que era nítido que Scott era um cara que deixava todo mundo desconfortável e apesar de ter uma preocupação com a sua saúde mental, não havia nenhum sinal de que ele poderia pirar em algum momento ou fazer alguma merda. Era só um cara extremamente desagradável mesmo. Isso pelo menos até o momento, porque no ano seguinte, em 2012, o Scott foi preso por passar a mão em 2 estudantes, uma dentro do complexo de apartamento e outra no
campus da faculdade. As duas acusações foram retiradas, porém a situação se repetiu pouquíssimo tempo depois. Uma menina estava na piscina do complexo e o Scott chegou até ela e começou a falar umas coisas obscenas e começou a tentar passar a mão no seu corpo. Ela então ligou pra polícia, eles foram até lá, viram pelas câmeras de segurança que realmente rolou e tentaram fazer o contato com o Scott, mas ele não atendia o apartamento, ele meio que deu uma sumida e ficou por isso mesmo. Em dezembro de 2012, ainda no mesmo ano, ele foi acusado de tocar em 3 garotas no salão de jantar da faculdade. As 3 descreveram o Scott como um cara muito grande e apesar de não parecer louco, ele era muito intimidador e não é pra menos, já que ele fazia parte da comunidade incel, que esbraveja discurso de ódio principalmente contra mulheres, mas também rondam outros assuntos como imigrantes, negros e minorias do tipo. Ele não chega a ser um 100% incel porque acredita-se que em algum momento onde ele não estava completamente maluco, ele conseguiu se aproximar de alguma mulher, conseguia ter uma relação aqui ou ali, porém é fato que ele acompanhava essa comunidade e concordava com diversos pensamentos que diminuem uma mulher a um objeto. Ele tinha também um canal no YouTube que inclusive foi derrubado pela própria plataforma em 2014 porque ele postou cerca de 16 ou 17 vídeos onde ele despejava discurso de ódio. Porém, algum usuário conseguiu recuperar os vídeos e fez aqui um compilado, e um deles chama A Situação do Homem Adolescente, onde ele chega a citar o Elliot Rodger, que é o incelzão lá, e fala que uma que o Elliot fez foi muito importante, que a mensagem dele é muito importante, e falando disso numa naturalidade que assusta. Nesse mesmo vídeo é ridículo, ele chega a dizer que é um absurdo um programa de TV, um seriado na verdade, colocar uma criança de 12 anos namorando, porque vai iludir as crianças da mesma faixa de idade, achando que namorar é fácil, que ele já devia estar se interessando por mulheres, e que tá criando um mundo fantasioso onde ter uma relação com mulher é fácil, ou coisa do tipo. Papo de incelzão mesmo, olha isso. There was this character who was 12 years old and he had a girlfriend. Now what sort of message does that send to any kid watching who's 11, 12? Em outro vídeo que ele gravou chamado O Renascimento da Minha Misoginia, o Scott faz uma lista de mulheres que ele já se relacionou e conta como que elas fizeram com que o ódio dele por mulheres ressurgisse. De acordo com ele, uma delas teria dado o número de telefone pra ele ligar pra ela depois, só que ele descobriu que a mina era comprometida. Isso deixou ele com um ódio mortal, não dela, mas de todas as mulheres no geral. Outra garota que ele ia sair teria cancelado o encontro meio em cima da hora, e ele disse que se encontrasse com ela novamente, arrancaria sua cabeça. Tem várias outras loucuras pesadíssimas aqui, envolvendo a misoginia, envolvendo homofobia, envolvendo racismo, que é pesadíssimo. E além dos vídeos, ele também falava merda em texto, em fóruns. Um dos tópicos que eles costumam falar muito é sobre como é absurdo e inaceitável mulheres trabalhando usando os próprios corpos, tipo em academias, em polidense e em yoga. Porém, o absurdo não tá em fazer essas atividades, mas sim usar roupas curtas fazendo elas e não querer que ninguém passe a mão ou fique olhando. Eu sei que esse é o tipo de pensamento até que comum da gente ouvir por aí, vez ou outra a gente encontra um cara ridículo que tá falando essas coisas, como que não é convite uma mulher usando roupas curtas, mas o interessante é a gente notar da onde que tá saindo o foco desse tipo de pensamento hoje em dia, que lógico, são vários, mas um deles são essas comunidades de gente maluca na internet, onde tá cheio de potenciais serial killers. Foi aí que próximo aos seus 40 anos de idade, o Scott fez pesquisa sobre yoga no Google. Ele começou inicialmente vendo por com esse tema, depois partiu em pesquisar imagens e eventualmente começou a procurar estúdios próximo da onde ele morava. Já já a gente volta para esse ponto da yoga. Além do YouTube, ele também fazia música e todas eram violentas, especialmente contra mulheres. Em uma chamada American Wigger, ele fala que queria explodir a cabeça de uma determinada mulher. Em outra música chamada Presa no Meu Porão, ele fala que queria sequestrar uma mulher pra amarrar ela no seu porão. Essas músicas chegaram no conhecimento da família e os próprios familiares ficaram com receio de que Scott fizesse algo. Uma das cunhadas dele disse que seus próprios pais trancavam a porta do quarto pra dormir com medo do garoto. Além disso, em 2002, essa cunhada e o irmão de Scott chegaram a cogitar que o sniper que fez um massacre nos Estados Unidos poderia ser o Scott, porque ele estava aos arredores quando tudo isso rolou. Então assim, se os próprios familiares tinham medo dele e supunham que ele poderia fazer alguma coisa desse tipo, imagina com colegas e desconhecidos. No fim de uma tarde de uma sexta-feira, em 2 de novembro de 2018, Kate Pierson, recepcionista do Hot Yoga Tallahassee, abria as portas do estúdio para dar início a mais umas aulas. A primeira aula seria às 17h30, então ela começou já a organizar tudo, e o local era majoritariamente frequentado por mulheres, porém também tinham ali alguns homens que eventualmente apareciam, eram poucos, então eram sempre os mesmos que chegavam, porém o que entrou lá naquele dia não era um desses homens. Scott chegou no estabelecimento, era aqui, são várias coisas que rolam nessa
nessa construção, porém o Hot Yoga rolava aqui em cima. Ele chegou lá vestido com uma camisa da Universidade da Flórida, e ele chegou lá dizendo que queria fazer uma experimental, pagou pela aula, porém quando ele chegou a aula já tinha começado, ele entrou no meio, e as pessoas que já estavam realizando a atividade estavam fazendo esse movimento que chama postura da criança, onde se fica com os braços esticados, com a cabeça para baixo, então as pessoas nem perceberam que o Scott tinha entrado. O professor pediu para que ele guardasse suas coisas num armário, assim como os alunos faziam, porém ele disse que tinha uma pergunta para fazer. O professor perguntou o que era, e nesse momento ele tirou um abafador da mochila, colocou nos ouvidos e puxou uma arma. Por um momento ele ficou só olhando para ver se as pessoas iam perceber o que estava acontecendo, e em seguida ele abriu fogo. A Katie Pearson ainda estava dentro da recepção quando ela ouviu os 3 tiros e ela achou que algum equipamento tinha caído no chão, porém depois ela ouviu uma professora gritando "O que você está fazendo?", seguidos de mais 5 tiros, então ela percebeu que tinha algo de muito errado acontecendo. Ela conta que correu pra frente do local, evitou ficar na frente das janelas, e o doido é que Scott não parecia mirar em ninguém específico, o único objetivo era acertar as mulheres. Os ferimentos foram pesadíssimos, algumas foram atingidas no abdômen, outras no peito, outras na coxa, porém 2 que estavam mais próximas do Scott caíram no chão imediatamente. Uma delas foi a Maura Binkley, de 21 anos, que foi atingida na parte de trás da cabeça. A outra era Nancy Van Vensen, de 61 anos, que foi atingida nas costas. A Maura tinha acabado de terminar a universidade e ela tinha se juntado a um movimento contra a violência de arma de fogo da Flórida. Já a Nancy era médica e ela estava lá na yoga quase todos os dias. Nenhuma das duas resistiu aos ferimentos. O Joshua Quick, que era um dos poucos homens ali na sala, percebeu um momento em que a arma do Scott parou e parecia que ela tinha travado. Joshua sabia que aquela ia ser a única chance que ele iria ter, e naquele momento ele foi pra cima. Ele pegou um aspirador de pó vertical parecido com esses aqui, e quando chegou perto do atirador ele levou um soco e caiu no chão. Joshua não desistiu no momento, ele ainda tentou bater no Scott, porém ele levou uma cotovelada e acabou ficando inconsciente. Não tinha como, o Scott era gigantesco. Porém momentos depois o Joshua acordou e ele percebeu que não levou nenhum tiro, realmente o Scott só queria atingir mulheres, e ele conseguiu fugir de lá. O Scott acabou ficando sozinho no cômodo, e as pessoas que olhavam de fora viram ele olhando ao redor, vendo que não tinha ninguém. Ele chegou a murmurar alguma coisa que ninguém entendeu o que era e se deu um tiro, acabando com toda a situação. Na manhã seguinte, os estúdios de yoga da cidade se reuniram para fazer uma aula coletiva em solidariedade às vítimas. O Hot Yoga foi reformado e agora ele já está em funcionamento novamente, e foi publicado um estudo de caso onde aborda como o crescimento de comunidades supremacistas masculinas e extremistas num geral podem desencadear mais casos como o do Scott. É doido acompanhar esses tipos de caso porque crimes de ódio contra mulheres sempre existiu, mas o crescimento que isso tá tendo por conta da internet, por causa das comunidades e do fácil acesso, é bizarro. A gente tá vendo cada vez mais e mais casos desse tipo, tá chegando aqui no Brasil inclusive, e todos se influenciam da mesma maneira, pela internet. Às vezes com um empurrãozinho por conta da relação com os pais, por conta de algum abuso que sofreu na infância, porém todo o desenvolvimento dessa piração vem da internet. E lógico que isso tá se espalhando rapidamente e tá virando cada vez mais um problema social complicadíssimo de se resolver. Não é tão simples como fechar todos os sites que tem essas comunidades. Elas já estão formadas, estão em crescimento, mesmo se todas sumirem, elas vão ressurgir. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, não só sobre o caso, mas também sobre o formato do vídeo. Tô ainda adaptando, vou fazer vários testes, mas comentem aí, deixa o like se vocês curtiram esse vídeo. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.